O tema da nossa aula de hoje é fórmula resolutiva. A fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, ela vai te fornecer as raízes, né? As soluções, as respostas dessa equação, tá bom? Essa fórmula, ela tem um nome também de fórmula de Bhaskara, e só é chamada assim aqui no Brasil, tá bom? Então eu prefiro chamar de fórmula resolutiva. Alguns livros vão trazer fórmula de Bhaskara, mas vamos chamar de fórmula resolutiva mesmo, tá bom? O que precisa para calcular a fórmula resolutiva? Observe que aqui tem um valor de delta. Nós já calculamos o valor de delta na aula passada. Tem o valor de B e o de A. Então nós temos que identificar os coeficientes da equação do segundo grau e nós temos que calcular o valor de delta e fazer a substituição na fórmula resolutiva. Nós temos aqui 3 exemplos de equações. Então vamos começar da primeira. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os coeficientes, né? O valor de A, nós já aprendemos como faz. Então tem que dizer quem é o A, quem é o B e quem é o C. E, consequentemente, calcular o valor de delta. Nesse caso, como não tem nenhum número na frente do x, o A vale 1. O B vale menos 7 e o C vale 12. Então nós temos o valor de A, B e C certinho aqui, tá? Então, agora nós temos que calcular o valor de delta. Delta nós já aprendemos como faz, né? Delta é uma fórmula assim, B elevado a 2 menos 4AC. Então vamos substituir, delta é igual. O valor de B é menos 7. Então vamos colocá-lo entre parênteses. Menos 7 elevado a 2. Menos 4 dessa fórmula. O valor de A é 1, então multiplica o 1. O pontinho é a multiplicação. Vezes 12, né? Então vamos fazer as continhas aí e ver qual é o valor de delta. Menos 7 ao quadrado é 49. Menos, né? Não tem nenhum jogo de sinal com esse negativo. Não tem nenhum número negativo na frente dele. Não tem nenhum sinal na frente. Então vai ficar apenas 4 vezes 1, que é 4. 4 vezes 12 vai ficar 48. Então o valor de delta aqui, 49 menos 48, isso daqui resulta em 1, né? Observe que de nossa aula anterior, você vai concluir que essa equação ela tem duas raízes, né, diferentes. Então tá aqui o valor de delta calculado direitinho. É muito importante você acompanhar nossas aulas também fazendo seus cálculos, entendendo como é que eu estou fazendo essas continhas, tá? E por fim, você vai substituir isso na fórmula resolutiva, tá bom? A fórmula é menos B mais ou menos a raiz de delta tudo isso dividido para 2 vezes o valor de A. Sempre comece questões de matemática através da fórmula, tá? Escreva a fórmula que você vai ter sucesso porque você vai substituir os números nos lugares certos. Olha, o B vale menos 7. Então, na fórmula já tem um menos. Eu não posso ignorar a existência desse menos. E também não posso ignorar a existência do menos do número 7. Então, coloco todos esses sinais aqui. Coloco o mais e o menos da nossa fórmula. Raiz de delta. E colocando delta. O valor de delta a gente já calculou. É 1, correto? E 2 vezes o valor de A. A aqui também vale 1. Tá? Vamos colocar essa equação aqui. Para a gente dar prosseguimento, continuação daqui. Tá bom? Então, nós temos aqui essas duas continhas. Próximo passo é você resolver
as continhas aqui que você acabou fazendo, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos olhar para essa equação aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é o jogo de sinais, né? Menos com menos, isso daí vai ficar positivo, tá bom? Mais 7. Aqui não tem o que fazer, tenho que escrever os dois sinais. Por que dois sinais? Porque são duas respostas, tá bom? Uma eu vou ter que fazer somando e a outra subtraindo. Raiz quadrada de 1 vale 1, ok? Isso tudo dividido para 2 vezes 1. 2 vezes 1 resulta em 2, tá? E aí agora o seu caminho é o seguinte. Você vai ter a solução x, que a gente chama de x', beleza? Porque é a primeira solução. X uma linha. Eu vou usar o sinal positivo do 1, tá bom? O 7 ele não muda de sinal, de jeito nenhum. Quem muda de sinal é o 1. Então, isso tudo aí, ó, dividido para 2. Quanto que é 7 mais 1? 7 mais 1 é 8. 8 dividido para 2 resulta em 4. E a outra solução é o x duas linhas, né? É o 7, continua positivo, ele não muda de sinal. Quem muda de sinal é o número 1. Então, tem o 7 menos 1. Tudo isso daí dividido para 2. Faz as continhas aí. Resposta deu 3. Dá 3, porque 7 menos 1 é 6. 6 dividido por 2 vai te resultar em 3. Tá ok? Verifica se suas continhas estão certas. Acompanha, viu? Acompanha para tudo ficar correto. Então, em resumo, então vamos dizer quais são nossas soluções. Resumindo, nossas soluções, ó, S de soluções, respostas, raízes, zeros, né? Nossas soluções são 4 e 3. Você não diz 4,3, tá bom? Senão vai parecer uma fração. Isso daqui é 4 e 3, ok? Vamos para o próximo exemplo. Pausa o vídeo e tenta resolver essa equação e veja qual é a resposta. Então, primeiro passo, dizer quem é A. O A vale 2, o B vale 2 também e o C vale menos 24. Né? Então, nós temos os valores de A, B e C. Próxima coisa, valor de delta. Então, vamos calcular delta. Delta é, escreve a formulazinha, menos 4 a.C. Pronto. Então, valor de delta, valor de B aqui é 2. 2 elevado a 2, menos 4. O valor de A, nesse caso, é 2. E o valor de C é menos 24. Então, vamos calcular o delta aqui. Então, 2 elevado a 2 é 4. E aqui tem um jogo de sinal, né? Menos com menos vai ficar mais, né? 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 24. Isso vai te resultar em... Vamos fazer as continhas aqui, né? Um bom momento para a gente fazer uma pausa aqui. Deixa eu até apagar essas equações, porque você chegou em um número, né? 4 vezes 2 vezes 24. E aí, a gente tem preguiça de fazer isso de cabeça, né? Você tem 8 vezes 24. Correto?
Como que eu sei que isso daqui, assim, sem fazer muita conta, eu consigo saber o valor? 196. Desculpa, 196 não. 192, tá? Como é que eu sei que é 192 tão rápido? Porque eu sei que 10 vezes 24 é 240. A multiplicação nada mais é do que uma soma, né? Eu estou somando 24 10 vezes. Então, 8 vezes 24, eu estou somando esse 24 8 vezes, né? Então, o que seria 8 vezes 24? Pensando no que eu acabei de falar lá em cima, que 10 vezes 224 é 240. É que 8 vezes 24 é 240 menos, tá? 24 menos 24. Ou seja, 240 menos 48 dá 192, tá? Abri esse parênteses aqui para a gente entender como, às vezes, o professor ou alguém faz uma conta rápida, tá bom? Então, aqui deu 192, ok? Soma isso daí. Aí você vai ter o valor de delta igual 196. Beleza? Ok. Vamos prosseguir. Agora eu tenho que substituir isso na fórmula, certo? X vai ser o menos B. Só estou repetindo os valores da fórmula, tá? Raiz pronto, dividido para 2A. Então, vamos aqui substituir os valores, né? Então, x é igual... Qual é o valor de B? 2. Nunca ignora esse sinal negativo da fórmula, tá bom? Tem um sinal negativo na fórmula que nunca deve ser ignorado. Então, você tem o valor de B, que é 2, mais ou menos a raiz quadrada de 196. Isso daí vai ser dividido por 2 vezes o valor de A, que nesse caso aqui é 2, tá ok? Vamos colocar isso desse lado. E agora vamos fazer as continhas, né? Vamos fazer as continhas. Então você vai ter o seguinte, ó, x é igual, tô olhando para cá, né? Não tem nenhum jogo de sinal na frente desse 2, então ele permanece negativo, tá? O mais ou menos da fórmula, raiz de 196. Você vai fazer testes, tá bom? O que eu aconselho você tentar? Vai testando, tá bom? Se você não sabe fatorar os números, testa, né? Qual o número que vai chegar mais próximo aí? E acontece o seguinte, que quanto mais você testa, mais você treina, você vai decorando, você vai memorizando os números e vai saber que a raiz de 196 é 14, tá bom? Você vai testando, você pode testar o 12, 12 vezes 12, ver quanto que dá, 15 vezes 15. E aí você vai perceber que 14 vezes 14 dá exatamente 196, tá bom? Isso daí dividido para 4, porque 2 vezes 2 são 4, beleza? E agora você vai fazer o x, uma linha, usando o sinal positivo do 14, então vai ficar menos 2, mais 14, dividido para 4, né? Você está devendo 2, você paga R$14, o que vai te sobrar de troco? 12. 12 dividido para 4 são 3. E o x, duas linhas. Todo mundo vai ficar negativo aí agora, né? Porque o 2 já é negativo.
14 fica negativo. Isso dividido para 4. O que vai acontecer aqui? Menos 2 menos 14. Você já está devendo 2. E aí você pega 14 emprestado, você vai ficar devendo 16. 16 dividido para 4 são 4. Só que eu estou devendo 4. Ok? Então aqui nós, resumindo, vamos colocar aqui. Então nós temos essa continha aqui. Ok? Resumindo o que nós fizemos, você tem solução, vai ser 3 e menos 4. Ok? Então, aqui estão as respostas das nossas equações do segundo grau. Ok? O terceiro exemplo, eu vou deixar para vocês mesmos fazerem, tá? Esse terceiro exemplo aqui parece muito com o segundo. Ó, 2x elevado a 2 mais 2x menos 24 igual a 0. Aqui você tem 2x elevado a 2 mais 2x mais 24. Esse sinal, ele muda tudo, tá bom? Ele muda tudo. O que acontece? Aqui vai acontecer o joguinho de sinal, né? No nosso exemplo. Aqui não, tá? Então isso aqui vai ficar de exercício para vocês fazerem, ok? Até a próxima aula.